nós aqui preparamos um resumo, destacando os principais pontos, inclusive com a participação hoje do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo de Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, que participou hoje da sessão nesta terça-feira. Bom, apesar do direito de silêncio concedido pelo Supremo, o militar respondeu às perguntas feitas pela relatora Elisiane Gama e por outros integrantes da comissão. Em uma delas, Heleno negou conhecer a suposta minuta do golpe, que teria sido produzida para o ex-presidente Jair Bolsonaro e apresentada em uma reunião com as Forças Armadas. O senhor em algum momento recebeu esta minuta? Alguém falou que isso estava rolando na mão de várias pessoas do entorno do presidente Bolsonaro. O senhor chegou a receber em algum momento, ou pelo menos ouviu comentários acerca dessa GLO? Nunca. O senhor nunca recebeu? Nunca, nem ouvi falar. O senhor está sob juramento, general Heleno. Estou sob juramento. O presidente da República disse várias vezes, na minha presença, que ele jogaria dentro das 4 linhas. E eu não tive intenção, em nenhum momento, de fazê-lo sair das 4 linhas. Heleno negou a participação de Mauro Cid em reuniões da Presidência da República e colocou em dúvida as informações do suposto vazamento da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, divulgadas pela velha mídia. Eu quero esclarecer que o tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. A delação do Mauro Cid está sendo proclamada aos 4 ventos e ela é uma delação sigilosa e que não foi apresentada ainda, pelo menos publicamente, a ninguém. Então, quem está citando delação do Mauro Cid está usando um documento que não existe. Heleno voltou a negar que tenha sido cogitada uma tentativa de golpe. O senhor colocou o seguinte: olha, não houve golpe, porque não houve tentativa de golpe, exatamente porque não havia registro de planejamento e liderança. O senhor continua com a mesma ideia? Eu continuo. Primeiro que não houve golpe, né? Não, tentativa não houve mesmo, o Brasil inteiro viu. Não houve tentativa. Para caracterizar uma tentativa de golpe num país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com mais de 200 milhões de habitantes, é preciso uma estrutura muito bem montada, é preciso haver uma direção, uma cabeça muito preparada para conseguir fazer um golpe em plena era da comunicação, em plena era da tecnologia, que dê certo, com meia dúzia de curiosos que fazem umas besteiras, mas não tem nada a ver com... Não deu certo mesmo. O militar classificou como ordeiro e pacífico o acampamento em frente ao Comando-Geral do Exército em Brasília. Heleno confirmou que recebeu alguns integrantes desse grupo, mas declarou que os encontros não se tratavam de articulação de ato golpista. Jamais estive no acampamento que foi realizado em frente ao que a gente chama de Forte Apache, né? Eu nunca fui ao acampamento, não por falta de tempo, mas por falta de condições de participar do que realizavam no acampamento, que, pelo que se sabia, eram atividades extremamente pacíficas, ordeiras. Por que o GSI recebia essas pessoas com uma postura clara, na verdade, voltada para atos de manifestações, para atos, na verdade, contra o processo democrático brasileiro? Recebia por uma questão de urbanidade. Agora, eles eram os acampamentos, eles compartilhavam com o senhor o que estava acontecendo nos acampamentos? Eu nunca fui ao acampamento, não compartilhava nada do acampamento. Eles não iam lá para compartilhar comigo posições políticas, nada disso. Eles iam lá para tirar foto, para fazer vídeos sobre ataques à democracia brasileira. Muito obrigada. Isso a senhora está dizendo. Os vídeos estão aqui. Eu não vou passar porque não tem mais tempo. A senhora está dizendo.
Bom, hora de incluir a Ana e a Fabi no debate. Ana, muito boa noite. Quero te ouvir também. Quais são as suas primeiras impressões em relação aí à participação, depoimento do ex-GSI, Augusto Heleno, hoje na sessão da CPMI do 8 de janeiro, fora o baile aí da senadora Elisiane Gama como relatora, né? É a cara, né, desse governo, a primeira-dama, essa senadora, a ministra, né, de ontem que nós comentamos aqui, fazendo dancinha dentro do avião da FAB, só faltou falar, me segura que eu vou chegar dançando no Morumbi. É a cara desse desgoverno, né? Boa noite, Paula, Fernão, Fabi, querida, que bom você aqui. Craque Silvio e nossa audiência maravilhosa, né? Temos que seguir falando disso. Tanta coisa para a gente discutir, né? Sobre o Brasil, projetos, futuro, o que está acontecendo no mundo, trazer para o Brasil, comparar, ver o que é melhor, ver o que é pior. Mas não, nós somos parados no tempo, o tempo todo. Quando Lula viaja, seja para a ONU, seja para qualquer outro discurso, né, em Cuba, e aí do lado dos amigos ideológicos dele, é também o Brasil parado no tempo, aquele cheiro de naftalina, de imperialismo yankee, aquela coisa toda do capitalismo e salvar a democracia. E é a mesma coisa com essa gente, Paulo. Tanta coisa para a gente discutir. Eu tentei hoje, confesso, que eu tentei acompanhar mais do que 40 minutos e não dá. É uma gente parada em 1964, é uma gente parada em 1968, pergunta sobre a ditadura, senadora falando general Geisel. É assim, é inacreditável como o Brasil, ele precisa sair dessa máquina do tempo, né? Precisa sair, inclusive, essas páginas que ou elas são ideologicamente transformadas nas narrativas que eles querem, ou eles não conseguem ler a história. Uma senadora da República falar general Geisel, né? Aí alguém corrige e ela repete, é Geisel. Aí alguém grita, ela fala, é Geisel. Então, quer dizer, políticos que representam o país que não sabem da nossa história, chegam ali como piratas de papagaio com uma folha de sulfite na mão, repetindo o que algum ideólogo escreveu para aquela pessoa. A pessoa nem sabe o que está perguntando. E aí você vê nas perguntas cansativas que antecedem o 8 de janeiro, perguntas sobre 2019, 2020, 2022, campanha presidencial. E aí, para mim, Paula, sinceramente, a gente pode até percorrer aqui as respostas do general Heleno, que foi brilhante e muito claro, poderia ter ficado em silêncio, mas eu acho que a resposta principal dele é sair dia 31 de dezembro. Dia 1º de janeiro entrou o outro governo, o outro GSI. Acabou ali, né? Essa conjuntura toda em volta de 2022, minuta do golpe, o que o senhor disse em 2021, não existe isso. Estão diante de uma CPMI que não queriam. Nossa, hoje sabemos muito bem, porque cada dia que passa fica mais evidente a leniência deste desgoverno. E aí agora, depois das imagens exibidas pela CNN, eles ficam aí, né, nessa excursão de retóricas nessa CPMI que não vai levar a nada. O brasileiro já sabe o que aconteceu. Houve leniência deste desgoverno. Esse desgoverno quis e deixou que a coisa saísse de controle como saiu. Então, para mim, a resposta definitiva do general Heleno é essa: sair dia 31 de dezembro de 2022. Depois do que veio depois de 1º de janeiro, eu não tenho nada a ver com isso. Fabi Barroso, muito boa noite, seja bem-vinda. Quero te ouvir também que pontos você pode destacar aí da participação hoje do general Augusto Heleno na CPMI do 8 de janeiro. Ele que poderia ter permanecido em silêncio, mas resolveu responder a todas as perguntas dos parlamentares. Mas antes a gente vai ver um vídeo, porque na chegada o general foi aplaudido aí por parlamentares da oposição.
Boa noite, Fabi. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio. Boa noite, Fernando. Boa noite, querida Ana. Boa noite a todos da Revista Oeste. E eu ao contrário da Ana, eu resisti. Eu acho que eu vi 90% da oitiva do general Heleno, e tem alguns pontos até que eu notei, porque são coisas importantes. A esquerda vive batendo na tecla de que não houve transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. E o general Heleno garantiu que houve sim essa transição. Então, por isso a importância até dele falar e não permanecer calado, mesmo tendo ali o benefício, né, de não produzir provas contra si mesmo e concedido pelo Supremo. Essa cena que a gente vê da chegada dele é o famoso o assunto de verdade, porque os atos aí falam mais alto do que qualquer narrativa, do qualquer palavra. Ao contrário de quem está no governo, e pode ser, a gente está falando do próprio presidente ou outros membros que as pessoas não conhecem, e quando são conhecidos, muito provavelmente não são bem recebidos. Então, o general Heleno acumula aí experiência de 45 anos servidos, né, ao Brasil, ao Exército Brasileiro, e também nesses últimos 4 anos tentaram colocar isso de uma forma pejorativa, mas eu acho que foi muito bom ele ter sido conselheiro próximo do presidente Bolsonaro, e não existe mal nenhum, né? Aliás, as pessoas que são um pouco mais sábias costumam se espelhar na experiência de pessoas mais velhas, de pessoas com experiências maiores, né? Então o general Heleno serve de exemplo nisso. Outra coisa também que a esquerda tentou colar nele, né, falar toda hora o que ele achava, o que ele pensava do artigo 142, que está na Constituição Federal. Tentaram até mesmo colocar o nosso, eu digo amigo, porque está sempre aqui na Revista Oeste, o doutor Ives Gandra, dizendo isso ou aquilo, e o general Heleno, mais uma vez, foi enfático até de mostrar o despreparo desse pessoal da esquerda em elaborar uma pergunta, né? Porque ele disse, eu não estou aqui para opinar, eu não sou jurista. E aí pegaram uma cena também icônica que eu achei, ele dizendo, né, em relação, que alguém perguntou para ele se iria ou não subir a rampa, um bandido iria subir a rampa para tentar deixá-lo constrangido, e ele respondeu, eu continuo achando que bandido não deveria subir a rampa. Então, depois ele emenda que isso é uma opinião, que nós estamos numa democracia, que esse é o Estado Democrático de Direito. Então, são opiniões aí que mostrou que um homem brasileiro, né, valoroso, nos altos dos seus 75 anos de idade, consegue conservar o respeito e a notabilidade do meio político, das pessoas que o cercaram e das pessoas comuns, como ele bem disse. É sabido que as pessoas queriam tirar fotos com o general Heleno por acreditar nesse patriotismo que eles passavam e que hoje é deboche e virou palavras malditas na boca da esquerda, né? A gente viu aí falando da ministra do Ministério Racial, como ela fez ao contrário, né? Na boca deles ali, naquela zoeira deles com o nosso dinheiro público, eles falavam patriotas de forma pejorativa. Então a gente viu isso se repetindo, realmente aí a parte do Gesiel foi muito complicado, né? Eu vi uma senadora falando isso, e também a tentativa de colar no general Heleno, que ele fez parte do golpe de 64, que, portanto, ele daria um golpe agora. E vamos falar a verdade. É muito claro, a não ser que você queira insistir nessa narrativa de que lá no 8 de janeiro foi um golpe, né? Não foi um golpe, por mais que o Supremo diga, ao meu ver, tecnicamente falando, foram atos de vandalismo, e nós temos lei para punir as pessoas que de fato praticaram vandalismo. Né? E ele também foi perguntado sobre isso, e ele também foi no sentido que eu estou afirmando, né, que não existe golpe sem uso da força, e ele até cita uma força aí paramilitar, e não há notícias de que isso aconteceu. A gente bem lembra, né, se eu vou aproveitar que o Silvio está aqui, a gente bem lembra que era um golpe que tinha até o pessoal lá com algodão doce no meio. Então, está na hora, por isso que essas narrativas são importantes cair, e foi, para mim, uma excelente participação do general Heleno, mesmo ele tendo recebido muitas ofensas. Bom, agora 18h15, nós voltamos a Brasília para acompanhar a participação, então, do deputado Nicolas Ferreira na CPI, na sessão da CPMI do 8 de janeiro.
Militar de Agulhas Negras. Como oficial superior, comandou a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e foi adido militar na França e Bélgica. Como oficial general, comandou a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, o Centro de Capacitação Física do Exército e foi o primeiro comandante da Força de Paz da ONU no Haiti. Como integrante do Alto Comando do Exército, foi comandante militar da Amazônia e chefiou o Departamento de Ciência e Tecnologia. E de 2019 a 2022 foi o melhor ministro-chefe do GSI da Presidência da República, do melhor presidente que esse país já teve. E fico admirado com a tua paciência em ouvir aqui pessoas com ilações, com acusações de uma pessoa que tem esse currículo, né? Porque se puxar a capivara de vários que estão aqui, porque é capivara, não é currículo não. Se puxar a capivara aqui, é extensa, mas com certeza não vai ser meritosa. Eu separei aqui, general, algumas perguntas, só para a gente esclarecer alguns fatos. Se o senhor puder nos responder rapidamente. Houve a transição, general, do governo GSI entre o senhor e o G. Dias? Se o senhor puder explicar rapidamente como foi esse processo. Houve uma transição que foi um pouco prejudicada porque o G. Dias foi um dos últimos a ser indicado para a chefia do GSI. Mas eu franqueei todo o GSI para ele, andasse onde ele quisesse, perguntasse a quem ele quisesse o que ele queria, e ele tinha liberdade de andar pelo GSI. Recebeu 3 palestras de orientação do general Penteado para ele, uma delas com a presença do Aloysio Mercadante. Então, eu acho que a transição foi muito bem feita, porque ele, inclusive, foi alertado a ele que ele tinha liberdade de trocar quem ele quisesse. Essa troca no GSI, ela não é assim uma coisa muito fácil, porque os que mais fáceis de serem trocados são os DAS mais altos. Então, eu falei esclarecido a ele, olha, o pessoal que tem DAS 4 e 5 pode ser trocado com facilidade, basta você solicitar. Os outros são servidores indicados pela competência, pelo profissionalismo. Então, como não havia nada de político no GSI, eu nunca tratei de assuntos políticos no GSI com os meus servidores e sempre procurei ser absolutamente apolítico em tudo que tratava com eles, fazia muitas orientações, tratava das viagens do presidente, às vezes corrigia algumas coisas, mas nada político. Perfeito. E todos sabem que o presidente Jair Bolsonaro deu trabalho para o GSI, né? Porque, sim. Só de motociata foi um monte. Então, assim, resumindo, o senhor entregou em condições de trabalho, correto? Claro. Com o GSI. Sim. O senhor tem conhecimento se o G. Dias já tinha exercido alguma função no GSI em outros governos? Sim. Ele foi do GSI, acho que durante 4 anos, talvez até mais de 4 anos. Não, ele não dobrou mais 4, né? Mas ele fez 4, foi 4 anos, aí ele foi promovido e depois foi para a região militar de Salvador, né? Enfim, assim, não precisa detalhar, só realmente para poder esclarecer. Ele conhecia bem o GSI. Ou seja, a falácia da tese, né, de que ele tinha assumido a pasta recentemente e não tinha conhecimento a respeito, total conhecimento sobre a pasta, cai por terra, né? Ele alegou isso aqui diversas vezes a respeito disso. Mas, enfim, durante a sua gestão no GSI, o senhor recebia informes e alertas da segurança da ABIN, general? Sim. O G. Dias recebeu 33 informes de segurança, inclusive no próprio dia ele recebeu do Saulo e ele responde o Saulo dizendo que vamos ter problemas às 8 horas da manhã, isso no próprio dia 8. Eu sei que o senhor não está aqui para fazer um juízo de valor, mas como o senhor já esteve na gestão do GSI, gostaria de te perguntar, caso o senhor tivesse recebido 33 informes de segurança dizendo que ônibus estavam chegando aqui com invasões à Praça dos Três Poderes, o senhor deixaria de tomar nenhuma atitude? Ou o senhor tomaria alguma atitude para poder preservar ali o patrimônio público e, consequentemente, realizar o seu trabalho? Deputado, eu não posso emitir opinião, mas essa descrição que o senhor fez aí, é claro que exige que providências sejam tomadas.
Perfeito. O senhor sabe me informar a quantidade da tropa que ficava à disposição para caso houvesse, né, uma invasão do Palácio do Planalto? O senhor recorda qual o tamanho da tropa que estava disponibilizada para o senhor? Esse planejamento existia e era acionado de acordo com a necessidade. Às vezes nós tínhamos um informe de manhã, por exemplo, que ia haver uma passeata dos funcionários da limpeza urbana que queriam reajuste de salário e iam passar na frente do palácio. Como o nosso foco principal era segurança do palácio, do presidente, da família do presidente e do vice-presidente, imediatamente nós acionávamos o que estava previsto no planejamento para entrar em condição. Perfeito, né? perfeito. E as duas unidades militares de Brasília que tinham uma relação direta com a presidência era o Batalhão da Guarda Presidencial e o Regimento de Cavalaria de Guarda. Metade do ano era de um deles, a outra metade do outro, né? Porque a incorporação é feita em datas diferentes exatamente por causa disso. Perfeito, General. Obrigado pelos esclarecimentos. Foi dito aqui para o senhor aqui, né, que o senhor recebeu pessoas, como por exemplo, um gay ativista, um nordestino, e é impressionante, né, o duplo padrão, né, de moralidade da esquerda, né? O Lula, né, durante todo esse tempo que ele ficou na presidência, ele recebeu o Nicolás Maduro, um narcotraficante, né, procurado pelos Estados Unidos, Hugo Chávez, Fidel Castro, Daniel Ortega, o próprio Cesare Battisti, né, condenado por 4 homicídios na Itália, inclusive tomou prisão perpétua, e o José Eduardo dos Santos, que governou Angola por 38 anos, é um dos mais corruptos da África e, no fim das contas, recebeu um financiamento do BNDES. Então, realmente, é impressionante o duplo padrão moral da esquerda. E no fim aqui do tempo que eu tenho, eu gostaria de agradecer primeiro ao senhor, né, por esses esclarecimentos e abrir aqui uma brecha para poder falar de algo que aconteceu nessa semana passada e de que uma deputada que abriu dizendo, eu gostaria só de passar um vídeo, por gentileza, se já tiver aí disponível, e aumenta o som, por gentileza. Volta, por favor, e se puder aumentar o som, por gentileza. E agora só o som, por gentileza. Se puder voltar, por gentileza. Mas a gente não pode... Os embates políticos, eles devem existir? Peço que todos aqui retomemos a calma. Eu não vou dar nesse tempo direito de resposta. Mas a gente não pode deixar sem resposta, muitas vezes, agressões e mentiras que ocorrem dentro da política. Eu peço que todos aqui... Eu quero apenas registrar, presidente, que eu entrei com denúncia-crime na Polícia Federal, porque de quinta-feira para cá, em função de divulgações distorcidas, editadas e parciais... Na calma, eu não vou dar nesse tempo direito de resposta. Senhor presidente, fala o que você quer falar, que você vai ver o que você vai tomar pela cara. Eu nasci na cabana do Pai Tomás, uma favela lá em Belo Horizonte. Isso, onde eu nasci, tem uma conotação bem diferente, de que você vai tomar pela cara. Tomar o quê? Tomar um tapa, tomar um tiro, tomar o quê? E caso eu dissesse isso, senhores, a minha vida estaria um inferno. E com razão. E com razão. Só que olha só, por que eu me indigno com isso? Porque eles têm o aval de falar isso. Ainda recebem solidariedade. A mídia defende e aí coloca somente o trecho dela me chamando de moleque. E pergunto para vocês, isso porque alguém filmou e mostrou que o que ela disse realmente foi o que ela disse. Agora, senhores, imagina se isso não tivesse sido gravado. Seria minha palavra contra a dela. Uma pessoa dizendo que fala o que você quer falar, que você vai ver o que você vai tomar pela cara. Ou seja, nós aqui, num ambiente de embate político, muitas vezes a gente excede. A gente precisa manter a calma, precisa ser equilibrado. Aqui tem pessoas de diversos contextos históricos diferentes, de vida diferente. E você tem que manter o equilíbrio aqui. E a gente se indigna porque, primeiro, se eu cometo um erro, mesmo que eu me desculpe, eu sou condenado. Se eles erram, eles simplesmente botam uma nota e passou. Errar é humano. Se eles cometem algo propositalmente errado, além deles mentirem, além de discutirem com as imagens, porque a imagem é muito clara,
eles ainda não te chamam de mentiroso. Então isso aqui é só para poder mostrar de que a gente acaba colecionando injustiças. Mas eu também sei da minha missão aqui nesse lugar e sei que não é novidade alguma a gente colecionar injustiças. Até mesmo porque a maioria das pessoas que a gente enfrenta são injustos. São pessoas que não têm nenhum escrúpulo. E a mídia ainda reforça, posta e não deram um pio sobre isso na mídia nacional. Se sou eu falando para qualquer pessoa, principalmente uma mulher aqui, estaria no Jornal Nacional. Deputado bolsonarista diz e ameaça deputada. E impressionante, para finalizar, senhor presidente, como eles são hipócritas, mau caráter, mentirosos. E por isso que eu não tenho um pingo de respeito por quem levanta foice e martelo aqui nessa comissão. Obrigado, presidente. Obrigado, Padre Nicolas. A verdade sempre prevalece. Minha mãe, dona Dadá, lá de Macarani. Nós acompanhamos, então, a participação do deputado Nicolas Ferreira, agora na sessão da CPMI do 8 de janeiro, que acontece ao vivo em Brasília, no Congresso. Quero ouvir o Fernão também. O que você destaca, Fernão, do depoimento do general Heleno hoje na CPMI? Nós acompanhamos, então, a participação do deputado Nicolas Ferreira, que questionou, por exemplo, o general sobre a transição no GSI, né, entre o general Heleno e o G. Dias. O general disse que a transição foi muito bem feita, nas palavras dele, que o G. Dias, então, teve carta branca para trocar quem ele quisesse no Gabinete de Segurança Institucional. Também o general negou que houvesse algum fator político, né, interferindo na gestão do GSI e também o Nicolas levantou a questão que o G. Dias, claro, já comentamos aqui várias vezes, todos os 33 alertas que foram recebidos, foram repassados, né, pela BIM em relação aos atos do 8 de janeiro. Quero te ouvir o que mais que você pode destacar aí da participação do general Heleno e depois nós vamos falar, claro, da postura da relatora da comissão, senadora Elisiane Gama. Paula, eu não destaco um ponto isolado. O que eu vejo é o contexto geral. Isso aí, esse depoimento de hoje, reforça todo aquele quadro geral que nós estamos assistindo, né? É a CPMI do golpe que não houve, né? Que é parte central do golpe que está havendo, né? De cabo a rabo, isso aí é uma grossa falcatrua, né? E cada sessão reforça essa característica, né? Essa Elisiane e o resto aí dos dinetes e das dinetes, né, que estão todos lá plantados, tinha que sair presa dessa CPMI se ela fosse realmente séria, né? Pelo flagrante que o Felipe Barros deu na cara dela, mostrando que ela ensaiou perguntas e respostas com o G. Dias, quer dizer, falsificou uma coisa em rede nacional, dentro do Congresso Nacional, dentro de uma CPI que quer imputar uma culpa de golpe para alguém. Quer dizer, no resto, né, o G. Dias, né, reforça aquele quadro, né, de que sempre você tem essa oposição de gente com currículo se confrontando com gente que só tem relações de cumplicidade, com episódios tortos, né? Civilidade de um lado, cafajestismo do outro, dignidade de um lado e desonestidade explícita do outro, né? E as perguntas ficam naquilo, não é sobre aquilo que você fez ou não fez, porque é uma CPI sobre o golpe que não houve, né? É sobre o que você pensou ou não pensou, é sempre essa coisa surrealista, né? E você tem uma constante nisso aí, desde o primeiro minuto, que é a destruição de todas as provas reais, né? Começando pelos vídeos do Flávio Dino, os telefones falsos do G. Dias, né? E seguindo com esses vazamentos de supostas delações que são secretas, né? Que ficam um mês rebatendo, e ninguém dessa imprensa falsa como essa CPMI desconfia de nada, né? A tal minuta do golpe que nunca ninguém viu, né? A foto de fevereiro de 2019 que tentam apresentar como se fosse a do golpe sendo tramado na véspera do 8 de janeiro de 2023, e vai por aí. Quer dizer,
absolutamente invariável, né? Não tem um desvio do alvo para que tudo isso aponta, né? E ainda é coroado com esse troço, quer dizer, é uma senadora da República que fala o Ernesto Geisel, né? Que é o que isso aí, né? É por isso que o golpe é possível, né? Esse é o resultado de 40 anos de destruição meticulosa da educação no Brasil, né? E de 40 anos de ocupação das redações para falsificar a história do Brasil. É isso que permite que a gente tenha chegado a esse quadro de encenação dessa palhaçada em rede nacional, né? E com o agravante, né, dessa palhaçada ser engolida com casco e tudo e reproduzida por uma imprensa que é mais palhaça do que as Elisianes e as Dinetes todas que estão lá, né? É tudo de net, né? É tudo de net. Você assiste isso na televisão e não aparece um pio disso aí. É o que o Nicolas estava destacando ali. É a pura verdade, né? E com essa senadora fazendo essa ameaça, você vai ver o que você vai tomar pela cara. Quer dizer, é exatamente isso, né? Agora o Brasil não tem tempo de ficar o dia inteiro na frente da televisão vendo isso, e isso é um jogo ensaiado com a imprensa que vai passar para uma outra tradução. Então fica tudo isso escondido, né? É uma palhaçada, é uma palhaçada. Bom, e questionado pela relatora da comissão, Elisiane Gama, sobre uma suposta fraude nas eleições, o general se irritou ao ser interrompido por ela enquanto concluía a resposta. Eu quero só fechar, na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que presidente, por favor, O Heleno foi questionado pela relatora da comissão, Elisiane Gama, sobre uma declaração dada por ele no final do ano. Na ocasião, manifestantes, em uma suposta referência a Lula, perguntaram ao militar se, abre aspas, bandido sobe a rampa, fecha aspas. O general Heleno, então, respondeu não. A pessoa pergunta se o bandido subiria a rampa. Mais uma vez, assim como em todas as outras manifestações, eles fazem claramente se referindo ao então presidente Lula. O senhor diz não. O que o senhor quis dizer com isso? Bom, eu até hoje continuo achando que bandido não sobe a rampa. Certo. Ana, quero te ouvir. Então, o general Heleno ficou visivelmente irritado aí com as intervenções da relatora Elisiane Gama. Eu não consegui assistir na integralidade a sessão hoje, mas os trechos que eu vi, inclusive, eu vi esse, estava acompanhando, e realmente ele ficou muito irritado porque ela completava as frases, muitas vezes, do general Heleno, né, de acordo com a versão que ela tem, né, de acordo com a versão que ela já tem pronta, né, na cabeça. É isso, olha, eu confesso que eu parei de ver depois do general Geisel, né? Porque, como o Fernão muito bem disse, foi um plano muito bem arquitetado para devorar a nossa educação nos últimos 40 anos. General Geisel, olha, realmente vindo da boca de uma senadora, né, representante ali de um estado, representante do povo brasileiro, general Geisel, mas tudo bem. Agora, Paula, a relatora, a Elisiane Gama, ela se tornou um dos motivos da minha caixa de antiácidos aqui acabar quando eu assisto essa CPMI, porque ela é desonesta, a verdade é essa. Ela tenta colocar palavra na boca das pessoas, ela termina frases daqueles que estão ali, né? Uma CPMI que deveria ser tratada com respeito, como qualquer outra CPI ou CPMI, só que aquilo ali virou um palanque político. Nós vimos isso durante a última CPI da Covid, que foi aquele circo todo,
até uma CPI da Covid que teve parlamentar homossexual fazendo discurso LGBT sobre os homossexuais e os transexuais. E aí você fala, peraí, o que aconteceu com os instrumentos que nós temos para investigações sobre o objeto dessas CPIs, dessas CPMIs? E o problema é que essa gente, por mais que elas estejam aí blindando este desgoverno, principalmente o Flávio Dino nessa CPMI, o povo está ligado, Paula, o povo sabe, o povo já entendeu o que está em curso. Nós tivemos as décadas aí, né, de não acesso à educação correta sobre o nosso país, sobre as nossas instituições, sobre os nossos direitos e a nossa Constituição. Só que agora, nos últimos 4 anos, o povo tomou esse poder. E o povo não quer saber o que a Elisiane Gama está falando, porque o povo checa, fala, isso aqui é mentira da senhora. Então, eles precisam partir ou para a ação de terminar as palavras, as frases daqueles que estão ali, né, numa CPMI séria, ou então encampar essa agressão verbal, como a Jandira Fegali fez com o deputado Nicolas. É o ad hominem. Já que eu não consigo vencer o seu argumento, já que eu não consigo mais vencer a independência intelectual do povo com celulares nas mãos, checando quem disse aquilo em tal comissão, como votou o ministro do STF, eu preciso partir para a agressão verbal, para o ad hominem, para o xingamento. É esse o modus operandi da esquerda no Brasil, aqui nos Estados Unidos, é o MO dessa gente, é o manual de ação dessa gente. E aí você vê que mesmo como a ministra de ontem, né, a Aniele Franco, que partiu para o vitimismo quando foi cobrada, por ser uma autoridade pública, ela foi cobrada, como a senhora usou o nosso dinheiro, o que acontece imediatamente? E aí nós vimos também pela própria Jandira Fegali. Porque eu entrei com uma denúncia-crime e é sempre assim, vem a cobrança correta das pessoas, e aí partem para o vitimismo e logo depois o autoritarismo. Paula, não precisamos ir, né, muito além de qualquer um que aparecer nessa CPI, CPMI. Se for contra o desgoverno, vai ter interferência, vai ter falatório, vai ter as palavras que são terminadas pelos outros. E se for a favor desse governo, aí até perguntas e respostas serão combinadas nos bastidores.